E se você pudesse se tornar um SCP? Seria possível? Esse vídeo vai te mostrar que a sua perna pode entrar na lista junto com os outros vários SCPs que já existem. O SCP-1993 é nada mais, nada menos do que a sua perna, que foi cortada em um ângulo que começa acima do joelho e desce até a patela dele, tendo uma pequena tatuagem no tornozelo mostrando uma bússola com a agulha apontada para o sudeste. Todas as pessoas que olharam para ela ficaram no mesmo instante convencidas de que o SCP é a sua perna, que foi em algum momento do passado removida deles. As pessoas afetadas pelo SCP não têm nenhuma explicação sobre como, quando ou sob quais circunstâncias sua perna foi removida e em nenhum caso ninguém conseguiu tirar essa ideia maluca da cabeça deles. Se for permitido em algum teste o acesso ao 1993, as pessoas vão encontrar alguma maneira de remover sua própria perna acima do joelho. Várias cobaias foram vistas usando torniquetes e fazendo amputações com peças afiadas improvisadas de metal, cacos de vidro e seus próprios dentes, cortando pele, músculos e tendões e deslocando o próprio joelho. Depois dessa sessão de loucura, vão tentar conectar o SCP nos seus próprios corpos, novamente usando todos os materiais disponíveis para eles, usando como por exemplo grampeadores ou produtos químicos adesivos. Pelo que dá para perceber, a exposição do SCP automaticamente ignora qualquer sensação de dor nesse procedimento, mas por causa do enorme dano causado pela amputação, normalmente resultada na morte de combinação por perda de sangue, choque ou ferimentos causados pela tentativa de andar com essa perna. Mesmo que a vítima sobreviva até esse ponto, as infecções ou necrose da pele normalmente vão ser fatais, sem tratamento médico. O ciclo começa a se repetir a partir desse instante. A perna que foi amputada da vítima se torna o novo SCP-1993 e mostra os mesmos efeitos que eu disse antes no vídeo. No teste chamado 1993-2, foram usados 2 prisioneiros da classe D, que eu vou chamar de prisioneiro 1 e 2, para ficar mais fácil. Nesse teste foram fornecidos alguns suprimentos como pinças esterilizadas, bisturis, tigelas e água corrente. O prisioneiro 1 entrou na câmara de testes e teve contato com o SCP. Ele começou a suspirar de uma maneira um tanto quanto forte e alta, e não conseguiu descrever o que estava vendo no momento, e se recusou a responder. Aproximadamente 20 minutos se passaram com ele na câmara de contenção, acompanhados de sons e grunhidos, seguidos por um estrondo. O prisioneiro 2, então, entrou na câmara de testes para retirar o prisioneiro 1 de lá. Ele, então, entrou na câmara de testes conforme as instruções dadas pela Fundação. Aproximadamente 23 minutos se passaram da cobaia 2 na câmara de contenção. Então começou-se a ouvir sons de dor, guinchos e, finalmente, um som alto e repetitivo como se fossem batidas metálicas. O prisioneiro 2 saiu da contenção, arrastando o primeiro, que estava inconsciente da perda de sangue. E a primeira instância do 1993, preso na ponta decepada da coxa da primeira cobaia. Descobriu-se que a classe D número 2 amputou sua própria perna e substituiu pelo da classe D número 1, usando uma pistola de grampos para fazer a conexão. O estranho é que em nenhum momento foi dado a pistola de grampos para eles. Já nesse teste, que foi chamado de teste 1993-6, foram usados 4 prisioneiros e dado a eles os mesmos materiais dos testes anteriores. Todos os 4 funcionários da classe D entraram na cela e acessaram o SCP-1993 sem dificuldade. Logo em seguida, todos os 4 se recusaram a responder às perguntas dos cientistas. Os 20 minutos seguintes começaram a se ouvir sons de socos, gritos, grunhidos e sons molhados do que nós podemos deduzir ser sangue, junto com alguns deles dizendo "meu" e "me dê". Com 26 minutos de gravação, os gritos se tornaram ainda mais altos, continuados ainda por 3 minutos seguidos por 2 minutos de súplica, 30 segundos de um som de esguicho e, no fim, o silêncio. Um dos prisioneiros saiu da contenção com a instância anterior do SCP, conectada à sua perna por meio de fita adesiva. A análise do DNA confirmou que o dono da perna era o prisioneiro do teste anterior. Como no teste anterior, outro item apareceu misteriosamente, que no caso foi a fita adesiva. O SCP precisa ser mantido em um cofre com travas ativadas por voz em uma câmara de contenção padrão. A câmara de contenção não pode ter nenhuma saída visível para qualquer outro lugar.
Além disso, a câmara de contenção deve ser abastecida por uma única mesa cirúrgica e equipamentos cirúrgicos esterilizados antes do teste. Durante o teste, o pessoal da classe D deve entrar na contenção e fechar todas as portas, momento em que um pesquisador deve desbloquear o cofre em que o SCP está por um controle de voz. E, obviamente, ninguém pode ter acesso ao SCP sem autorização. E o 1993 só pode ser transportado de um lugar para o outro se estiver dentro do seu cofre. Nenhuma foto dele deve ser criada e espalhada, e qualquer registro dele precisa ser destruída. Então, se você olhou para alguma foto dele, eu sinceramente sinto muito.